Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio e mais um vídeo dessa nossa série de vídeos sobre cidadania italiana. Hoje o assunto é retificação de documentos. O que é retificação de documentos? Então imaginemos uma seguinte situação. Você que está seguindo todos os vídeos anteriores percebeu em um determinado vídeo que eu explico sobre os documentos necessários para o processo. Então você já tem a certidão do seu antenato italiano e você já tem todas as certidões de nascimento, casamento e óbito da sua linha de transmissão entre você e este italiano, ok? Muito bem. Aí por algum motivo houve uma diferença, uma mudança, por exemplo, em relação ao sobrenome. Então imaginemos que o seu sobrenome é Bianco, então você se chama Maria Bianco. Vamos lá. A Maria Bianco é filha de José Bianco, neta de fulano Bianco, só que o antenato italiano se chamava Giuseppe Bianchi, com CH, CHI. E por algum motivo, quando ele foi registrar o filho dele no cartório, ou o cartorário, a pessoa que fez o registro, não entendeu o Bianchi, Bianco, Bianco, branco, colocou branco, ou enfim, ela colocou qualquer outra coisa que não seja o sobrenome correto. E aí vem a pergunta que vale 1 milhão de euros, que é a pergunta que eu mais recebo. Fábio, eu preciso corrigir este erro? E a resposta é, não sei. Depende. Ninguém vai poder te responder essa pergunta. Na verdade, só existe uma pessoa que pode responder essa pergunta. É o oficial do comune ou do consulado onde você pretende dar entrada no seu processo. Nenhum blog vai te responder isso, nenhum grupo do Facebook vai te responder isso, nenhuma página da internet, ninguém vai te responder isso. Eu entendo, eu sei que muitas pessoas vão para as redes sociais, vão para o blog, eu recebo essa pergunta todos os dias. E assim, eu sei que quando alguém faz essa pergunta, eu sei o que ela pretende receber de volta. É mais ou menos assim, sabe quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente sabe que tem que corrigir às vezes, ou a gente sabe que tem que fazer determinada coisa, mas aí a gente pergunta para alguém para ver se alguém concorda com a gente. E aí a gente fica, mas tá vendo, ó, tem várias pessoas falando sobre isso, então de repente, olha, na verdade assim, você acaba se enganando quando outras pessoas concordam com você em determinado assunto. Só que veja bem, isso não vai te ajudar. Porque, situação hipotética, você foi pro Facebook, por exemplo, e postou lá uma pergunta. Olha, eu gostaria de saber o que vocês acham em relação aos meus documentos. Meu sobrenome é Branca, ou Branco, mas o meu antenato chamava Bianchi. Vocês acham que eu tenho que corrigir? Você vai receber uma infinidade de opiniões. Muitas pessoas vão dizer que sim, outras pessoas vão dizer que não, só que 100% dessas pessoas, ou 100% dessas respostas não vão te ajudar. Por quê? Porque trata-se de apenas a opinião de cada um, de o achismo de cada uma dessas pessoas que vai sem nenhum tipo de responsabilidade, porque afinal de contas estamos ou numa rede social, ou num blog, ou num site, ou pessoalmente, ou no escritório de advogados, não importa. Ninguém pode te dizer, olha, com 100% de certeza, veja bem, este documento tem que ser corrigido, esse documento não tem que ser corrigido, esse documento passa, esse documento não passa. Somente o oficial que vai realizar o seu processo. Por que somente o oficial pode te responder isso? Porque não existe uma legislação específica sobre esse tema. Não existe. Não existe nada que garanta que documentos com variações possam ser aceitos, assim como não existe nenhuma legislação que diz que documentos não podem ser aceitos. Isso fica a cargo da interpretação do oficial. E aí, quando a gente sai porque, gente, nós estamos falando sobre um processo burocrático que é realizado por pessoas, por funcionários públicos e órgãos públicos. Então, imagine você depender do bom humor ou da interpretação de um oficial, de um funcionário público. É impossível determinar se ele vai acordar bem e vai dizer não, pra mim tudo bem, porque eu já vi isso.
Eu já acompanhei pessoas. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo, agora são 14h56. Hoje pela manhã eu recebi um e-mail de um rapaz que está no comune do norte da Itália, cujo oficial fez o processo da família dele há alguns anos, com documentos todos incorretos, com essas variações, que são até pequenas. E aí ele pensando, ele nem estava errado, na verdade. Ele pensou, bom, automaticamente, se ele aceitou os documentos dos meus familiares, ele vai aceitar os meus documentos, afinal de contas, trata-se de uma continuação do mesmo processo. E o cara não aceitou. O cara falou, olha, você me desculpa. E ele tentou argumentar com o cara. Olha, mas você aceitou. Então, veja só. Quando eu aceitei, se eu não me engano fazem 4 ou 5 anos, existiam regras diferentes das que existem hoje. Eu não tinha... Na verdade, assim, ele não quis dizer, mas assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E aí eu quero entrar também nesse vídeo no porquê que um oficial age de uma forma A ou de forma B com um processo de reconhecimento. Porque a gente tende... quando eu comecei esse trabalho há 10 anos atrás, era mais ou menos assim, nós contra eles. Era nós, requerentes da cidadania italiana, contra os oficiais de Estado Civil, contra os consulados. E aí depois de 10 anos eu percebo, e conhecendo quase mais de 20 oficiais, eu já trabalhei em mais de 15 comunes, 18 comunes se não me engano, é como se eu tivesse um pouco passado para o lado de lá e hoje eu entendo como funciona a cabeça de um oficial. E é muito simples. Ele age de acordo com a bagagem que ele tem. O que significa isso? Que se um oficial sempre recebeu processos tranquilos, ele nunca teve problema com uma documentação. Normalmente, os primeiros processos aqui na Itália foram feitos por argentinos. A gente descobriu isso mais tarde, né? Desde 2006, 2007 que começou o grande boom de cidadanias aqui por brasileiros, mas desde 2002, 2003, 2004 os argentinos já vinham para cá ou moravam aqui, enfim. E aí, se esse cara sempre teve processos tranquilos, ele não tem nenhum problema com o processo de reconhecimento. Ele já fez 1, já fez 2, já fez 3, já fez 10. Então para ele é mais um. Agora, se um oficial já teve problemas com processos, ou porque por documentos incorretos, e aí de repente ele teve que entrar em contato com outro comune, e o oficial de outro comune disse que isso era errado, ou se de repente ele teve clientes, ele teve pessoas que brigaram no comune, que chamaram... Gente, já existiu de tudo aqui. Já existiu de todas as cores, pessoas indo nos comunes e que se comportando de formas diferentes uns dos outros. Então, se um oficial ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência ruim com o processo de reconhecimento, seja de brasileiros, de argentinos, de colombianos, de peruanos, não importa, ele tende a ser mais criterioso, ele tende a não gostar disso, ele tende a não querer realizar esse tipo de processo porque ele sabe a responsabilidade que ele tem, enfim. Então, eu queria compartilhar isso com vocês sobre o que um oficial pensa para que você então possa pensar, opa, então, pera lá, realmente eu nunca tinha pensado por esse lado que o Fábio está falando. Eu achei que eu ia, no meu ponto de vista, eu não tenho dúvidas em relação aos meus documentos, o cara também não vai ter, só que o cara não conhece a história da sua família. E não adianta você vir para a Itália achando que você vai conversar com o oficial e vai contar a história da sua família. Porque ele vai se basear só e exclusivamente nos documentos, nos dados contidos nos documentos. Eu conheço uma oficial, uma das melhores pessoas que eu já conheci dentro desse trabalho, uma senhora oficial de um comune, e ela me disse o seguinte: Fábio, eu sei que eu posso aceitar documentos com erros, mas eu não quero. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas por quê? Assim, né? Se a senhora sabe, por que a senhora não aceita? Por um motivo muito simples. Porque se amanhã ou depois, ou daqui a 5 ou 10 anos, eu tiver algum tipo de auditoria dentro do meu comune em relação a todo o trabalho que eu desenvolvi durante esses anos, ninguém vai poder dizer que eu errei, por exemplo, num processo de reconhecimento. Porque eu sempre exigi tudo 100% correto. E aí quando você ouve isso de um oficial, e você se coloca no lugar dele, você talvez também faria a mesma coisa. Entendeu? Então, para fechar esse assunto, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que se você tem algum tipo de variação nos seus documentos, seja em relação...
existe uma diferença entre erro e variação, tá? Então, por exemplo, essa coisa do bianco e branco é uma variação. Agora, existem erros. Por exemplo, se o seu antenato nasceu no ano de 1890 e na certidão de casamento dele está escrito que ele nasceu em 1891, qualquer erro de data não é passível, não passa, você vai ter que corrigir. Você tem que contratar um advogado ou então tentar convencer o cartório. E aí vem a grande sacada. Eu estou deixando no link deste vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo pelo Facebook, dá uma olhadinha no canal do YouTube e na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um dos artigos do blog que eu falo sobre retificação de documentos, porque lá eu tive a ajuda de um advogado no Brasil que nos ensinou como tentar convencer um cartório, quando existe um erro num documento, a não necessariamente ter que contratar um advogado para fazer isso judicialmente. Porque pode acontecer duas coisas aqui, tá? Ou o cartório onde esse documento foi feito aceita, ele percebe que realmente houve um erro grotesco ali, então, por exemplo, nesse caso de data, e ele aceita mudar isso, ele só vai pedir para que você faça uma declaraçãozinha de próprio punho, ou ele vai te dar um modelo, você vai apresentar no cartório, o próprio cartório vai entrar em contato com o Ministério Público no Brasil, enfim, ele vai se virar e ele vai corrigir o assento para você. Agora, se o cartório não aceitar, aí você vai ter que contratar um advogado especialista em retificação, esse advogado vai entrar com um pedido para um juiz, apresentando, né, por exemplo, nesse caso que eu falei da Maria, do Bian, por exemplo, a Maria chamava-se Maria Branco e o antenato dela chamava-se Maria Bianchi, um exemplo hipotético, e o cartório não quis corrigir esse documento, aí o advogado vai pegar o documento original do italiano e vai falar para o juiz, olha, infelizmente esse sobrenome foi mudado ao longo do tempo, então eu gostaria que o senhor exigisse ou obrigasse o cartório a corrigir esse documento. Aí o juiz vai aceitar essa petição, ele vai obrigar, ou ele vai emanar um decreto dizendo, olha, determinado cartório, faça-me o favor de corrigir este erro, porque eu estou obrigando, né, como juiz, enfim, como funciona o direito no Brasil. E aí o cartório vai corrigir esse erro. E aí você vai conseguir, depois dessa correção, um novo documento, já com a verbação e com os dados corretos, ok? Então no vídeo de hoje é isso que eu queria falar para vocês, em relação à retificação de documentos, por que alguns oficiais pensam da forma como eles pensam, e aí no link da descrição desse vídeo eu vou deixar certinho o link para o artigo onde eu explico melhor sobre como efetuar a retificação dos documentos, quando eles existem, né, os erros ou as variações, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, ajuda muito o canal. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque aí toda vez que tiver um novo vídeo, dessa sessão de 30 vídeos aqui, 31, você vai receber e vai ser comunicado, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.